As contas do exercício de 2016, que marcou o último ano da gestão do ex-prefeito Gaspar Domingos Lázari, chegaram pela segunda vez à Câmara Municipal de Vereadores de Confresa, com parecer desfavorável para a aprovação, segundo conclusão do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ao todo, foram apontados no relatório do tribunal 9 irregularidades consideradas graves e gravíssimas, sendo 3 gravíssimas e 6 graves. Os apontamentos referem-se a excesso de gastos com pessoal, ultrapassando os limites da responsabilidade fiscal. Em 2016, os gastos da Prefeitura teriam sido maiores que a arrecadação. Outro ponto levantado é que a aquisição de créditos foi feita em discordância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Na Casa de Leis, ficou a cargo dos 11 vereadores aprovar ou não as contas. Como o parecer do Tribunal de Contas foi desfavorável para aprovação, para que elas fossem aprovadas, seriam necessários 8 votos a favor. A votação aconteceu nesta quarta-feira e os trâmites começaram por volta das 18 horas. Quando se encerrou, já se passava das 22. A decisão foi feita por meio de um decreto em que seu texto reprovava as contas da gestão de 2016. A votação funcionou da seguinte maneira: o sim aprovava o decreto e automaticamente reprovava as contas. Votaram pela reprovação das contas o presidente da Câmara, vereador Wesley Werneck, Vaglon Diniz, Cícero Darcy, Vanderlei Martins, o Polaco, Jean Carlos Guimarães, vereador Elto da Saúde, Janete Moraes, José Nildo, o Nildo, vereadora Marli Lima. Votaram pela aprovação das contas 2 vereadores, Cristiano do Esporte e José Francisco, o Zetão. O resultado final ficou da seguinte maneira: 9 vereadores votaram pela reprovação das contas e 2 pela aprovação. A gente teve uma sessão até tranquila por se tratar de votação de contas, tivemos uma presença bastante participativa por parte da sociedade. A gente agradece a presença daqueles que vieram aqui nessa noite de quarta-feira para entender o processo, o rito e o procedimento estabelecido para a votação dessas contas. É uma votação importante, ela tem um valor histórico porque essas contas chegaram aqui na Câmara em 2017 para 2018. Na véspera da sua votação, em 2018, o tribunal suspendeu o processo da Câmara por conta de uma ação do ex-prefeito Gaspar Lázari, impetrada por ele para que houvesse a revisão de alguns itens. Essas contas, então, na véspera da sua votação em 2018, elas retornaram ao Tribunal de Contas e só voltaram agora à Câmara em 2019, nos últimos 60 dias. 60 dias que foram utilizados pelos vereadores para fazer o estudo, para fazer todo o procedimento necessário que estabelece aí o regimento interno para a votação hoje. E tem esse valor histórico porque havia muitos questionamentos do processo iniciado em 2018, mas a Câmara simplesmente acabou acatando uma determinação da Justiça. Eu era relator dessas contas em 2018, nós estávamos com parecer pronto, na iminência já de subir a plenário para a votação naquele ano, quando o tribunal determinou o reenvio dessas contas. Então nós aguardamos, o tempo passou, hoje uma outra comissão está constituída. Eu queria aqui agradecer o vereador Jean e também o vereador Elton, que colocaram no seu parecer tudo aquilo que nós levantamos, que nós trouxemos à luz dos fatos lá em 2018, no que diz respeito às irregularidades, e hoje a Câmara reprova essas contas que têm irregularidades graves e também irregularidades gravíssimas. E são essas irregularidades que acabaram comprometendo, em grande parte, o exercício de 2017 e até mesmo o exercício do ano passado, 2018. Porque entre um dos pontos pontuados pelo Tribunal de Contas está déficit na ordem de mais de 6 milhões de reais. Isso traz dificuldade para qualquer início de governo, como aconteceu em 2017. O índice de folha, os 54 prudencial, também não foram cumpridos. A falta de planejamento, o gasto excessivo, além do que se arrecada, e vários outros pontos que foram aí trazidos pelo Tribunal de Contas, confirmados pela comissão. Então, é a conclusão de um trabalho que envolveu 2 comissões, que passou por 2 presidências e que hoje chega à sua votação final, fazendo justiça. A gente entende e respeita o contraditório, os votos dos colegas e dos companheiros que foram contra a reprovação, mas é importante dizer também que nessa noite se faz justiça. Há uma série de irregularidades cometidas em 2016 que trouxeram penalidades não só para a gestão, mas principalmente para a sociedade que precisa dos serviços e se através do resultado hoje, foi feita a justiça. A partir de agora, então, essa decisão é enviada ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, os autos do processo, pelo regimento interno, são também remetidos ao Ministério Público e fica com essa decisão sancionada, pelo que diz respeito à lei, o ex-gestor aí inelegível por 8 anos como uma das penalidades, tendo em vista que o processo é remetido agora a outras instâncias, como, por exemplo, o Ministério Público, que pode ou não abrir eventuais ações em cima das pontuações feitas pela Câmara nesse processo.
O vereador Cristiano do Esporte, que votou pela aprovação das contas, diz que sua decisão foi embasada no cenário de dificuldades financeiras que o município enfrentou naquele ano. No ano de 2016 foi um ano muito complicado, né? Não só para a Confresa, mas como para todo o nosso país. Conforme eu falei ali em cima, as questões de déficit orçamentários e principalmente a arrecadação própria do nosso município, onde Confresa tem o maior assentamento do nosso país. Confresa tem em torno de mais de 4.000 quilômetros de estrada. Nós temos mais de 13 escolas nas zonas rurais. Nosso município hoje é em torno, no IBGE falo que temos 30 e poucas mil pessoas, mas na minha opinião, Confresa hoje chega aos 45 mil habitantes. Então o ano de 2016 foi um ano bastante complicado, principalmente na área da saúde, porque nós temos o Hospital Regional em Confresa, onde nós atendemos os 13 municípios, inclusive as etnias. E no ano de 2016 nós ficamos meses e meses sem receber o repasse do Estado na área da saúde. Então o que acontece? A gestão tinha que tirar dinheiro do ordinário para organizar, não fechar o Hospital Municipal de Confresa. Por isso que ficamos sem receber o dinheiro do Estado, né? Então a gente não poderia de momento algum fechar o nosso hospital, aonde o gestor de 2016, ele tinha que tirar dinheiro do ordinário para manter todas as despesas e precariedade do Hospital Municipal. E fora as dificuldades de transporte, de zona rural, das escolas e todas as dificuldades que passamos de déficit orçamentário no ano de 2016. Vereador, na sua fala o senhor disse que não houve desvio, mas coincidentemente, nesse mesmo ano de 2016 é o ano em que a Operação Tapiraguá aponta que houve aí, portanto, um desvio de 4,5 milhões de reais da Prefeitura de Confresa. Não seria uma disparidade nessa afirmação do senhor? Olha, é o seguinte, no ano de 2016, como eu falei, no momento algum eu desrespeitei o Tribunal de Contas, porque o nosso regimento, nós trabalhamos em parceria com o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas não sabe da realidade do nosso município, e aonde no ano de 2016, o município de Confresa recebia apenas 30, se eu não me engano, 32 mil reais para a merenda escolar, não houve desvio nenhum, e em momento algum foi julgado ainda, ele está em julgamento, em momento algum não foi comprovado que houve desvio de 4 milhões de reais, então o que acontece? No ano de 2016, o município de Confresa, vocês acham que com 30 e poucos mil reais para merenda escolar, para tomar de conta de todas essas creches, de todas as escolas da zona rural e principalmente das escolas do nosso município, dá conta de dar a merenda escolar? Ele teve que tirar dinheiro praticamente do ordinário para manter a merenda escolar do nosso município. Em momento algum, eu, quanto legislador e quanto fiscal do povo, tenho certeza absoluta que no ano de 2016 faltou merenda escolar para os alunos do nosso município. Não faltou porque eu visitava as escolas, andava nas escolas, né, tenho amigos e companheiros nas escolas, e isso é uma calamidade. Não faltou, falo com toda certeza desse mundo, como legislador e representante do povo de Confresa. O vereador Jean Carlos, que votou pela reprovação das contas, explicou o que o motivou nessa decisão. O TCE, o Tribunal de Contas, que é o órgão de controle, como todos nós sabemos, do Estado de Mato Grosso, ele deu seu parecer prévio contrário, apesar de que quem julga as contas do gestor, né, é a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal fez a solicitação dos fatos e que realmente foi constatado, né, esses agravantes, esses itens. Né, todos nós sabemos que as contas de 2016, essas contas foram muito polêmicas, elas voltaram para o Tribunal de Contas, teve a chance de ampla defesa, né, onde foi constatado o erro de um item, né, e ficaram mais 9 itens, né, e alguns gravíssimos. Então não teria como a Câmara de Confresa vedar os olhos diante de tamanhas situações e do qual Confresa venha padecendo muito por causa dessas situações que o ex-gestor Gaspar praticou no exercício 2016.